Bom dia, senador Wellington Dias. Seja bem-vindo. Semana de muito trabalho lá no Senado, né? Esse último mês, então, com a questão do pré-sal, entre outras questões. Fala nisso, pré-sal. Pois é, queria começar com essa pauta. Queria começar com essa pauta, porque todo mundo se pergunta. Mas antes disso, eu queria que o senhor tocasse num ponto que, principalmente aqui em Teresina, no estado do Piauí, assim como no Nordeste, no Brasil inteiro, tem se discutido muito a questão do tomate. Hoje o Jornal Meu Norte traz o preço que caiu 75%. E é triste ver ainda, senador, como grandes redes, ou grandes redes não, mas pessoas que utilizam-se desta situação com discursos demagógicos, explorando aqueles trabalhadores e comprando muito tomate, aproveitando o preço alto para revender mais caro ainda. É verdade. E agora, com essa queda, através de ações do governo federal, caiu 75%, no atacado já deve chegar ao varejo. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, primeiro, essa semana o debate foi sobre inflação e a gente via claramente, não todos, mas uma boa parte defendia esse terror da inflação que vai subir e tal, com uma intenção de subir juros. Era mais para influenciar o Copom, que terminou bem pequeno, mas deu um empurrão. Fazer que nem a Miriam Leitão, ela disse, quando todo mundo diz que vai subir, sobe mesmo. Se todo mundo disser que vai subir, vai subir. Então foi algo realmente pesado. Então veja só, inflação, eu tenho acompanhado lá pela coordenação de governo, é a situação mais controlada hoje, por conta, inclusive, de fatores externos. O que está acontecendo no mundo? Todos os produtos do mundo estão querendo ingressar no Brasil a preço mais baixo mesmo, por conta de que não estão conseguindo vender. Quem está na Europa está produzindo, não está conseguindo vender lá. Quer mandar para o Brasil. Na América do Norte, na China. Meio quebrada, né? Isso, então estão querendo empurrar tudo para cá. Resultado, a tendência é ao aumento de preço no nível local, você ter uma perda de clientela. Verdade. Muito grande. Então a minha visão, assim, se você pega 2010, 2011, 2011 para cá, nós vamos encontrar uma situação em que no primeiro semestre tivemos mais efeitos sazonais, especialmente na área de alimentos. Agora, nós tivemos enchentes na região sul, Paraná, algumas outras regiões que são produtores de mandioca junto com o Nordeste. Seca no Nordeste. É claro que a farinha sobe, né? A tapioca sobe. Regiões produtoras de feijão. O feijão tomate sobe. Da mesma forma. O feijão chegou a R$400 a saca, tá certo? A saca que fica 130, 140, 120, chegou a 140. Tá certo? Mas o que acontece? Hoje, como tem produtos fartos no mercado internacional, abre o mercado, que na verdade a ideia é de proteger e rapidamente ele baixa. Eu diria que nós vamos ter agora, especialmente a partir de julho, como sempre acontece, uma redução na taxa de juros. A minha preocupação hoje na macroeconomia é mais do que a inflação, mais do que os juros, que tem que continuar baixo, é o câmbio. Né? Há necessidade de um câmbio mais elevado para, nesse instante, dar competitividade aos produtos brasileiros no mercado externo. Tá certo? Eu estive essa semana negociando lá com a Suzano. Pois é, que situação difícil, né? A do nosso estado, muito se falou e o povo cobra muito isso, né? Então, qual é a notícia? São duas notícias boas. A primeira é emergencial, né? E essa era a razão. Eu estive na região de Monsenhor Gil. Muitas demissões, né? Exatamente. Estive lá onde o efeito foi maior, porque já tinha os canteiros de produção de mudas. E destaco aqui o trabalho do ex-prefeito Zé Noronha, vereadores, o deputado Fernando Monteiro, as lideranças ali, das entidades do sindicato, enfim, eles organizaram uma entidade e lá na reunião que eu tive com eles colocavam, qual é o problema? Nós estamos desempregados, quer dizer, estamos recebendo agora aqui os nossos direitos, né? E depois. Então, quando nós tratamos com a Suzano, que eu soube uns 3 dias depois, quando ela tinha vindo aqui comunicar ao governador, tratei com a presidenta Dilma, eu e o governador conversamos com o ministro Pimentel, o governador Wilson, e ali nós conseguimos reverter de uma situação que era de encerramento, era de fechamento definitivo para suspensão do investimento. Então, eles estiveram comigo antes de ontem, no meu gabinete, lá o presidente da Suzano e um dos sócios, e ele colocava o seguinte, nós estamos agora para apresentar um cronograma de retomada. A ideia de, pela condição própria da Suzano, retomar 1 ano e meio, 2 anos, os investimentos do Piauí. Qual é o problema? Digo, e as pessoas que foram demitidas?
Então tem que dar uma atenção. Então eles acertaram, na próxima semana, estão mandando uma equipe aqui e a ideia é de encontrar com o próprio pessoal uma alternativa. A mais provável é de prosseguir na produção de mudas, tá certo? Porque há já no Piauí. Então, essa população de Monsenhor Gil que está nesse momento desempregada, eles serão protegidos. Está assegurado, né, senador? Está assegurado. Segundo. Para todos? É, para todos. O outro ponto é em relação à retomada do investimento. É um investimento grande, foi investido. Que é o que a população mais anseia, né? Por investir cerca de 400 milhões, de um total de mais ou menos 5 bilhões de reais aqui no estado do Piauí. Aí, nesse ponto, o que ficou acertado é que, havendo uma outra empresa que possa se associar com a Suzano, esse cronograma de 1 ano e meio, 2 anos, pode ser antecipado. Então, nesse ponto, nós marcamos já para a próxima semana uma reunião com o ministro Pimentel. Para bancar, a bancada já está fazendo com isso. O presidente, exato, com o presidente Luciano Coutinho. E a ideia é de, com isso, a gente trabalhar, porque já há empresas interessadas. Quando você está falando, eu estou falando do BNDES, né? O projeto nessa região. Do Luciano Coutinho do BNDES. E do BNDES, Luciano Coutinho do BNDES. É um projeto, não é, ele mesmo reconhece, de grande atratividade. O problema é que houve uma redução dessas coisas que estão caindo, não é só o tomate, o preço da celulose, enfim, várias commodities. Mas boa notícia, então, para os meus amigos de Monsenhor Gil, os piauienses, né? Então, dando um exemplo, protegidos. A subida aliás, o câmbio sendo nivelado para um patamar mais elevado, aí em torno de 2,40, 2,50, ele coloca uma competitividade de produtos brasileiros como esse e vários outros, tá certo? No mercado externo, que para o mercado externo ele paga em dólar, mas para o mercado interno, quando faz a conversão, é em reais. Então há um ganho para o produtor brasileiro, pequenos, médios e grandes. A gente conversava aqui antes do início da entrevista, e uma das legislações que começa a transitar no Senado agora, das matérias, é a questão dos portos, né? Que é uma confusão danada, porque envolve uma briga da iniciativa privada com o poder público, né? Uma disputa. Pois é, então eu que estou lá agora, né? Nessa coordenação da econômica, lá que envolve o ministro da Fazenda, secretário do Tesouro, ministro do Planejamento, Casa Civil, eu compareço como líder. Na verdade, e mais o setor privado também, que comparece, o ministro do Desenvolvimento. O que a gente vê? A presidenta Dilma está fazendo medidas que eu sei, às vezes eu percebo que não tem nem, aliás, não há nenhuma percepção maior da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o que ela está fazendo? Portos. Qual é o problema? O país está impedido de crescer, porque o que você produz aqui não consegue ter velocidade de escoamento pelos portos. Né? Então, ela agora abriu, né, numa parceria em que chama o setor privado também para os investimentos. Soma investimentos públicos com investimentos privados. Você tem uma ideia, nessa área, serão cerca de 60 bilhões que serão investidos, inclusive no nosso porto. Mas eu já ia fazer a pergunta, no estado do Piauí agora? Sai. O nosso porto entrou nessa nova modelagem. O governo garante 10 anos, não é, de dragagem, que era a parte cara do nosso porto, porque a empresa tem que todo ano estar tirando areia ali, que vai pelo rio Parnaíba, no rio Igaraçu. Acaba ficando ali. E entrou nesse projeto o acesso, que no nosso caso é a restauração da ferrovia, não é, de Teresina a Altos em direção a Parnaíba, Luiz Correia. Tá certo? Você tem previsão de tempo? Campo Maior. Esse vai demorar um pouco mais porque o projeto está completamente desatualizado. Completamente desatualizado. E tem que ser feito, não é, todo um projeto. Mas a previsão é de trabalhar já a licitação, o governador está preparando a licitação para concluir e entrar em funcionamento o primeiro berçário. São cerca de 160, 170 milhões, esse está assegurado. Então, mas veja, o Brasil hoje tem uma carga e descarga de 900 milhões de toneladas ano. Nós já temos uma demanda de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas ano. Por isso o atraso, o cidadão chega lá com o seu produto, né? Nós chegamos lá em Pecém, com cera de carnaúba, com a nossa pedra, hoje, nossa pedra de castelo, né, ali agora, e fica parado, em Juazeiro, e fica parado. Então, a ideia é de atingirmos o crescimento que está previsto para os próximos 10 anos, que é de 2 milhões de toneladas ano. E para isso, o investimento do setor privado. Junto com portos, ferrovia, foi feita uma nova pactuação, hidrovia, aeroportos. Ou seja, é uma política abrangente que está sendo feita para desenvolvimento do Brasil. O que a gente vê aqui, senador, no correr das últimas décadas, é que, na verdade, todos os investimentos foram centrados
no sistema rodoviário, né? É verdade. Isso comprometeu o nosso transporte intermodal de uma forma abrupta. É verdade. Você chega hoje, você não tem interligação, você deu o exemplo daqui, você não tem interligação da hidrovia, nem com a ferrovia, nem com nada. O problema é que no Brasil a gente passou muito tempo discutindo dívida externa, né? Foi sem investimento. Pois é, ficou muito tempo discutindo isso, não tinha como investir. Eu fui governador aqui, o prefeito chegava pedindo uma patroa para raspar a estrada, pô. Era isso. É verdade. Se chegar a 6 mil hoje quilômetros. Nós temos asfaltos, né? 6 mil quilômetros de estradas asfaltadas nós completamos agora, inaugurando Isaías Coelho. Fui lá um dia desse. Já são mais de 6 mil, que já tem outras prontas. Ontem eu estava com várias lideranças ontem e me diziam, olha, o trecho lá na região de Marcos Parente, Antônio Almeida, enfim, ficou pronto. Então, cada dia vão ficando novos. Vai voltando aqui. Quantos municípios ainda faltam? O senhor ganhou destaque no seu governo por ter, até eu encontrei com um cabo no ônibus, aí o cabo disse, rapaz, aqui tem estrada aqui eu acho que foi na região de Arraial aqui. Arraial, Cajazeira, Santa Rosa. Diz, tem estrada. E ele disse assim, não, pai, olha esse Wellington Dias se elegeu com essas estradas aí. Foi um grande... Me diga uma coisa, está faltando quantos municípios aí ainda? Pior são os que vão comprando voto. Falando sério. Isso aí é um cartão de visita seu. Não, você mas sabe é claro. E o Piauí precisava. Estrada, energia, mas faltam quantos municípios ainda? Pelo que o senhor conhece bem essa área, faltam quantos municípios ainda? Só 12 municípios. Só desses 224. Só tinha 66 e era só o bagaço. Basta lembrar, Teresina Palmeiras, Teresina Miguel Alves, o cara disse para mim no ônibus, o cara disse só Teresina Parnaíba tinha que fazer graças a Senador, mudando um pouquinho de pauta, eu queria só te dizer que as ferrovias também aceleram mais agora a ferrovia transnordestina, tá certo? Ela não parou, ela reduziu o ritmo. Eu estive agora na região de Paulistana e ela lá está em franco funcionamento, agora vai acelerar. Sai o outro trecho de Eliseu Martins em direção ao Estreito do Maranhão, deve abrir a concorrência ainda no segundo semestre. Nós temos mais, agora o projeto foi apresentado, que é de Teresina, que a ferrovia passa no estado, mas não vinha para a capital. Para ligar Teresina ali para a região de São Miguel do Fidalgo, ali na região de Simplício Mendes, que é o ponto mais nivelado que tem no Piauí. Eu acho que também agora eu comemoro também outras infraestruturas, como essa relacionada ao leilão que vai ter agora em maio das reservas de gás. Isso é importantíssimo para a indústria, inclusive o governo brasileiro está pensando que nós temos aqui também na bacia do Parnaíba, e isso não está sendo discutido corretamente, o chamado gás do xisto betuminoso, que é o que está fazendo a diferença agora nos Estados Unidos, onde o metro cúbico de gás deles reduziu em 5 vezes. Ou seja, olha só, aquilo que era comprado por $15, agora reduziu para $3 o metro cúbico. É mais ou menos um grande botijão de gás, né? E por que isso é importante para nós? Porque coloca uma matriz energética, tá certo? Para aquilo que reduz preço, muito menor. Se você quiser reduzir passagem, bota veículos, ônibus, enfim, para andar a gás. Se você quiser reduzir o preço do produto da indústria, bota a energia para as indústrias com gás, e isso reduz o preço. Ficou acertado algum investimento também na hidrovia do Parnaíba? Como é que está esse negócio? Ela é o que ficou? Entrou no programa hidroviário brasileiro, a Enó, que é a empresa que cuida dessa área das hidrovias, né, está fazendo já o estudo de viabilidade. Eu estive em Ribeiro Gonçalves agora, a semana, encontrei com o pessoal já do Ministério dos Transportes, da Enó, lá. O que estão fazendo aqui? Estão fazendo o levantamento. Inicialmente, o secretário Avilino divulgou que estavam fazendo a batimetria, né? A batimetria, é isso que o secretário dos Transportes, o Avilino, está acompanhando. Ele está acompanhando tanto a parte da ferrovia, do porto, como essa relacionada à hidrovia. Enfim, infelizmente, essas coisas demoram mesmo, não tem jeito. Tá certo? A obra da ferrovia transnordestina... Mas nunca, né? Tem que vir, né? A obra da transnordestina é a maior obra de ferrovia no planeta hoje. Então não é brinquedo, nós estamos falando aí de só o trecho do Piauí são 400 quilômetros, com os outros lá são... Tem 2 temas que eu queria abordar aí com o senhor, senador. Primeiro eu vou abordar a questão dessa polêmica no Brasil, levantado novamente depois do assassinato daquele jovem no estado de São Paulo.
e também sobre a energia da Eletrobras aqui no Piauí. Mas antes eu queria falar justamente, em meio à polêmica desses últimos 15 dias, não se fala em outra coisa no Brasil, a não ser na redução da maioridade penal, inclusive com a possibilidade de, isso é o que circula na internet, com possibilidade de plebiscitos, enfim, e isso tudo agora tem também aprovado o Estatuto da Juventude. Como é que está o clima no Senado a respeito disso? Olha, primeiro o Estatuto da Juventude é algo especial, porque é o seguinte, o Brasil, nós temos hoje uma base da pirâmide muito grande, quer dizer, a população, vou pegar aqui, até 30 anos, a juventude agora foi classificada em jovem, adolescente, jovem, você é jovem, João. E o jovem adulto, né, que vai de 24 a 29. O que se quer? É que o Brasil tenha um tratamento especial, assim como tem com o idoso, com a criança, enfim, ter também para essa fase da vida. A ideia é de ter um planejamento, ter um sistema nacional do município, do governo estadual e federal, junto com o setor privado, que possa cuidar dessa geração. Uma política pública direcionada. Para prepará-la bem para o desafio da próxima geração, porque lá na frente vai ser o inverso. Lá na frente nós vamos ter uma população envelhecida muito grande, que tem que ser sustentada por uma população jovem menor. Isso aí a gente já retunda no nosso problema, que é outra coisa que a gente vem adiando, que é a questão da Previdência. Exatamente, mas você bateu bem aí no ponto certo, tá certo? Então vamos lá. A outra, então, o que eu quero lhe dizer? Isso foi aprovado, então, um arcabouço. Tive a felicidade de ajudar nessa mediação. Era um projeto que a gente colocou o senador Paulo Paim, que é da nossa bancada, para coordenar, e tivemos a aprovação, apenas divergência num ou no outro destaque. Vai para a Câmara agora e eu acho que vai ser aprovado até o mês de maio. Esse ano é o ano da juventude, então vamos receber o Papa Francisco, a CNBB coloca o tema da juventude na pauta do Brasil, haverá esse evento mundial e nós vamos estar, se Deus quiser, com a presidenta Dilma sancionando essa lei. Junto com isso, a discussão da redução da maioridade penal. O senhor a favor ou contra, senador? O ex-governador Geraldo Alckmin apresentou uma proposta que ela tem sentido. Ela é uma proposta, tempo, né? É uma proposta que leva em conta uma decisão que o Supremo já fez. Porque, veja, tem toda essa coisa de reduzir. Primeiro, a visão minha e a visão do meu partido é que criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. São fases da vida. Isso não pode mudar por lei. Eu não posso dizer, olha, você agora tem 14 anos, mas você agora é adulto. Não pode, não é assim. Eu não tenho a idade da maturidade a rigor, para valer mesmo, é 21 anos. Você se lembrar o que você fazia com seus 17, 18, 15, o problema é que mudou, 19, né, senador? A nossa sociedade. Mas não mudou tanto, não, porque é da natureza humana. Você pode até ter mais informação hoje, você pode até, mas não tem a bagagem suficiente. Não, eu concordo. O problema, o que eu questiono, senador, é que antigamente nós não tínhamos essa geração do crack agora, que faz tudo pela pedra, né? Então, mas mata. E principalmente eles, a cada dia mais, trazem os jovens de 14 a 17 anos para o lado. Né? O que nós não podemos esquecer é da raiz do problema. E na nossa visão, a raiz do problema está na família. Também. Na família. Nós temos que cuidar da família. Ou seja, a criança, em qualquer família, ela nasce perfeita. Deus faz perfeito. Qual é o problema? É o que a gente oferece para ela. Você é um computador. Você vai entendendo dentro da sua cabeça, do seu coração, o que vai recebendo. Se só recebe pancada, você vai reagir achando que o mundo é aquilo. Então, o primeiro ponto é isso, mas eu não quero apenas teorizar. O que é colocado é assim, a ideia de que tenha um sistema que possa fazer com que ele seja separado. Ou seja, nessa fase da vida, mesmo que você seja privado de liberdade, você seja separado daqueles que estão mais difíceis lá, que já estão com a idade mais avançada. É muito mais fácil recuperar uma criança, um adolescente e moldá-la para uma condição melhor na sociedade do que alguém com a idade mais avançada. É muito mais fácil você estudar, você aprender nessa fase da vida, do que se pegar alguém com 70, 80 anos, botar numa sala de aula, é diferente de pegar alguém com 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos. Então, é esse o pensamento científico, não é um pensamento só do meu partido. Então, nós somos contra a redução da maioridade penal como alternativa, simplesmente reduzindo a idade. Por isso, o que nós defendemos é que, se tem um crime praticado, tem que responder. Como é que nós vamos fazer isso?
primeiro, tem que ser separadamente, tem que ter um sistema de tratamento, e é onde o Brasil mais está falhando, Elton. Mais peca. É na ressocialização. É mais verdade. Nós recebemos a pessoa lá presa, a sociedade tem que devolver no dia. Vai devolver do mesmo jeito? Não tem ninguém que não vai devolver pior? Que quem entra no sistema de atendimento ao menor, né? E quem entra no sistema carcerário sai pior do que o que entrou. Né? Olha, não tem nenhuma dúvida. Eu vejo assim, isso, né? eu acho que o trabalho alternativo é o caminho. Quando o vereador, deputado estadual, governador, recebi para trabalhar comigo pessoas que eram os chamados meninos e meninas de rua. Tá certo? Muitas vezes passando pela casa de detenção. E ali a convivência, mas você vai trazer para trabalhar aqui, O deputado João de Deus usou bem o exemplo dessa sua época. E até muita gente hoje, rapaz. A doutora Regina, na época, né, na CI, chamou o deputado e disse, olha, nós temos um bom menino que estão saindo agora aí da casa do 100 e não tem para onde ir. E se a gente não empregar no da ocupação, cada deputado adotou um na época. Então, até hoje. Praticamente todo mundo está lá ainda hoje, continua empregado, muitos têm família. Aí eu pergunto ao senhor. Muitos compraram sua casa, hoje têm sua moto, né? Tem que oportunizar também, né, senador? Aí eu pergunto ao senhor, não tem como o Congresso Nacional votar uma lei que obriga as empresas que contratam, que são contratadas pelos governos, empresas que contratam terceirizados, para ter pelo menos uma pequena... um número X de pessoas que estão em reabilitação? Deixa eu lhe dizer aqui, você sabe quanto custa uma pessoa presa? Eu não sei o cálculo atual, mas por volta de 2011, 2010, era em torno de R$3.000 mês. Porque não é só alimentação, não é só... Tem todo um custo. Estou falando de um monte de gente que você cuida ali, um aparato todo que você tem naquele entorno. Ora, tem que dar um incentivo. Vou dar um exemplo bom do Piauí. A Houston Bike, que é a fábrica de bicicleta nossa tá aqui, lá na casa, os Correios, lá na área de separação de cartas, enfim, tinham várias empresas no nosso estado, não sei se ainda tem, lá mesmo dentro da penitenciária aqui de Altos, nós tínhamos ali produção de bola, não é? de confecções, camiseta, enfim. Então, eu acredito que o melhor caminho é isso, é botar para trabalhar. Por quê? Porque aquilo ocupa a mente sadiamente. Eu só disse aí, senador, uma coisa que o senhor falou, quem trabalha em montagem de bicicleta, trabalha com bola, trabalha em camiseta, quando ele sai, ele tem um emprego garantido, porque são áreas que tem falta de mão de obra. Mas é isso que a gente está falando. Tem como o Congresso tentar elaborar alguma coisa para que obrigue realmente as empresas contratadas de governos e prefeituras a separar uma parte para essas pessoas? Tem. Eu mesmo tenho no programa da política sobre drogas e agora na discussão não é, da mudança no Código de Processo Civil, no Código Criminal, um dos pontos é esse. Se ter um sistema, que o sistema tem que mudar completamente. Porque isso não é só uma prisão. Você tem que ter um sistema em que as pessoas têm que ter uma boa triagem. Porque senão o cara está lá fazendo de conta que eu já estou tudo bacana, meu irmão. E, na verdade, daqui a pouco já usa o sistema para né? Então você tem que separar crimes contra a vida, separado, crimes hediondos dos demais. Perfeito. E ali, a partir dali, porque tem gente que está lá preso porque não pagou o imposto, está lá preso porque, sei lá, não pagou a multa de trânsito. Porque, aí é complicado. Senador, ainda tem alguns minutos, mas um questionamento que não pode faltar é sobre as caravanas do PT por todo o Estado e também a derrota do nosso Estado em perder representantes na Assembleia e também na Câmara Federal. Há a possibilidade disso não se concretizar nas próximas eleições? Vou falar da última que você colocou. Eu acho que para esta eleição nós vamos conseguir vencer, ter alternativa. Agora? Agora, tá certo? Primeiro que foi um ato ilegal do TSE. Não sei se você sabe, é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão administrativa. O que diz o artigo... Não é um julgamento, não é um julgamento administrativo. É tanto que os ministros, mesmo os que votaram favorável lá, votaram com ressalva. Mas aqui, os dois ministros do Supremo lá votaram contra, né? Exato, aqui estou acompanhando, mas isso vale ou não vale? Para o Piauí estar assistindo. Eu acho que não, acho que nós vamos derrubar. Eu apresentei, junto com o senador Eduardo Lopes, que é do Rio de Janeiro, nós juntamos lá os 8 estados, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, enfim, os 8 estados que fomos prejudicados e apresentamos um decreto legislativo anulando a decisão do TSE. Aliás, já queria fazer isso lá atrás com pré-sal e eles não toparam. Mas agora toparam. Me diga uma coisa, não há como estabelecer uma matéria geral de se fazer... Porque muitas vezes o que acontece? Um dia desse aqui eu até bati nisso.
muitas vezes diz, não, a justiça está agindo porque o Congresso não legisla. Mas quando o Congresso legisla, a justiça chega lá e abarroa tudo e toma de conta, como aconteceu no caso do pré-sal. Que ali foi um É verdade. Houve um estupro da Constituição ali. É verdade. Ali o que teve foi a minha visão foi o contrário, assim, ó. O que o Congresso fez é legal. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso hoje é o advogado-geral da União, é o procurador-geral da República. Então, o parecer dos dois são com a tese que vão sustentando. Foi para o Legislativo, foi toda votada, foi todo o procedimento, claro. Aí então, o tribunal chega lá e... A minha avaliação, infelizmente o julgamento era para ser essa semana, e exatamente por conta desse processo do TSE, a ministra Carmen Lúcia disse que não pôde fazer o voto dela, mas deve apresentar na próxima semana e deve ter o voto do Supremo. Nós já votamos agora, esta semana, foi apresentado o relatório para a destinação, a ideia de ter uma parte para a educação, mas ter uma parte para a saúde, né, e provavelmente outras áreas. O que eu quero aqui lhe colocar, então, nós vamos votar na próxima semana esse decreto legislativo. Do TSE. Derrubando do TSE. E há uma orientação para que os estados, eu espero que o Piauí também participe, o Procurador-Geral do Estado e pela Assembleia Legislativa, que todos os estados estão fazendo, apresentem uma ação direta de inconstitucionalidade, também sustentando a mesma tese. A tese de que só pode alterar? Pode. Tem que fazer uma nova proposição? Tem. Mas é por lei complementar. Através de mando do Congresso Nacional. A competência exclusiva não pode ser do Congresso Nacional. Da forma que foi feita. Não pode ser o Judiciário. O Judiciário não pode fazer lei. Pode, então, acontecer que se derrube essa história, Pode sim. Das caravanas. Para mim tem sido... Só tem caminhado muito, né? Como sempre, tá certo? Eu viajo o ano inteiro, o tempo todo. Você andado nessas estradas? O ano inteiro. Mesmo ano passado, eu visitei, foi o ano que eu visitei menos, eu visitei em torno de 90... municípios? 100 municípios. Todo ano, normalmente, eu viajo em torno de 150 a 200 municípios. Todo ano E o senhor tem conversado com muitos partidos também? Com muitos partidos, com muitas pessoas, sabendo da realidade. Estive agora na região de Paulistana, Betânia. E ali o que é que eu fico sabendo? Da realidade cruel, não é, dos efeitos da estiagem, e passo a tomar medidas. Ali passo a levar para a presidenta situações como ela veio trazer lá para Fortaleza. Estive agora na região lá dos Cerrados. Notícia boa, de um lado, vamos colher uma boa produção, tanto com pequenos como com médios e grandes, tá certo? Vamos ter em torno de 55 sacas de soja por hectare naquela região. Então, as viagens, ela permite, eu chego para o governador, tal estado, a estrada ali, entre São João do Piauí e Canto Buriti está ruim, o trecho ali, né, entre tal e tal cidade está com problema, né, o hospital lá de Uruçuí está com graves problemas. A caravana é para isso. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Quando o senhor chega para o governador, o senhor também fala de 2014? Quando eu chego para o governador, eu trago para ele com notícias boas. Ó, saiu tal projeto. Senador, deixa ele fazer uma... O deputado tem visto dizer assim, rapaz, para governador ele só traz notícia boa. Para finalizar, dos problemas eu quero fazer uma pergunta. O senhor tem conversado muito com o deputado Temístocles, com o governador do estado. São ótimos aliados para 2014? Vocês só batem nada. O que eu posso lhe dizer aqui, com toda a sinceridade, é uma eleição nacional. Certo. O que eu pretendo trabalhar... Eu só acho que a eleição vem de cima para baixo. A presidente Dilma muito bem, né? O que eu quero defender é que a gente tenha... Estou ajudando lá no nível nacional, agora me alegrou muito a eleição do senador Ciro para o PP. Isso, se fosse o Dornelles, tinha uma possibilidade muito maior pela relação que ele tem com o Aécio Neves, né, que é o nosso colega. São mineiros, são tio, sobrinho, enfim. Então ajuda para a gente poder ter os mesmos partidos que estão hoje dando sustentação ao governo da presidenta Dilma, que são os mesmos aqui no estado, que a gente possa estar junto. Esse é o script. Vai acontecer? Não sei, vai depender do que vai acontecer. E vai influenciar aquilo? Daqui. Eu não tenho dúvida. O arcabouço nacional, ele é normalmente tentado em cada estado. Estados, né? Esse é o que eu pretendo trabalhar, se Deus quiser, no momento adequado. Né? O cronograma eleitoral está perto. Agora, em outubro, já são os prazos de filiações. É verdade. Estamos lá trabalhando uma reforma. Não vai ter mais... A gente diz assim, não está faltando um ano, não. Em outubro, já está definido quem vai estar. Perfeito. Mas deixa eu lhe dizer só uma coisa para tranquilizar, inclusive, os políticos. Qualquer que seja a reforma que venha a acontecer, e há uma tentativa, eu acho muito difícil sair a essa altura, mas qualquer
em um pacto de não influenciar mais na eleição de 2014. Inclusive, qualquer mudança na questão das coligações. O presidente da Câmara foi muito feliz numa frase que ele disse, que e a reforma, ele disse, só Deus sabe. Tá bom, senador, muito obrigado pela participação. Leva um abraço a todos, tá bom? Intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Meio Norte.